Fala galera, bom dia. Espero que todos que estejam vendo ah, essa palavra, esse vídeo, estejam bem. E dando continuidade, ao nosso cronograma, hoje nós leremos o Evangelho de Mateus, capítulos 16, 17 e 18. E também falaremos sobre as principais notícias que acontecerão, os principais dados, na verdade, que surgirão aí ao longo do dia de hoje, tanto aqui no Brasil, como lá fora também, e que, querendo ou não, tem um impacto aí no dia a dia, seja no Ibovespa, na questão do mercado financeiro, lá fora também, nos principais índices de ações e tudo mais. Tá bom? Então, dando início, a gente vai iniciar com onde a gente parou, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele, por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu: De tardinha vocês dizem, vamos ter um bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais dessa época? Como o povo de hoje é mau e sem fé. Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Então ele saiu e foi embora. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar o pão. Jesus disse, fiquem alerta e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros, ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou, por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm? Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos, quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita isso. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro, sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai como seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Capítulo 17. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. Seu rosto ficou brilhante como o sol e as roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus.
Então Pedro disse a Jesus: Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu arrumarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu. Dela veio uma voz que disse: Este é meu filho querido que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: Não contem para ninguém o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É verdade que Elias vem para preparar tudo, porém eu afirmo a vocês que Elias já veio, e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Quando eles chegaram perto de uma multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo na água. Eu trouxe para os seus discípulos a fim de que eles os curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm fé lá, vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: Saia daqui e vai para lá. E ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galiléia e Jesus disse a eles: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o seu imposto e o meu. Capítulo 18. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquela que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quando estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que pessoas me abandonem. Essas coisas tendem a acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as 2 mãos e os 2 pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os 2 e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado, não despreze nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estarão sempre na presença do meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio a salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele encontrar, ficará muito mais contente por causa desta ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. O irmão que peca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês 2. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você 1 ou 2 pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem:
Qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa de pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu. E o que vocês permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida do seu patrão, o rei ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, sua esposa e seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudir, dizendo: Pai, o que você me deve? Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que ele pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso que meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente seu irmão. E dessa forma a gente conclui o capítulo 18, dando fim, à leitura dos 3 capítulos, no qual a gente alinhou, desde o começo desse canal. E graças a Deus a gente está aprendendo cada vez mais sobre a palavra, os ensinamentos de Jesus, tá bom? Dando continuidade, falando sobre as principais notícias do dia de hoje, aqui no Brasil a gente tem a divulgação do IPC, que é o índice de preço ao consumidor, que é medido pela FIPE, outra instituição que analisa dados econômicos, fora o IBGE também. E nós temos também a divulgação do IPP, que é o índice de preços ao produtor. Então, esses índices, basicamente, principalmente o IPP, vai ser analisado qual é o custo, qual é o aumento que o produtor teve na sua mão de obra. Isso acaba refletindo bastante o IPC no curto prazo, porque na cadeia de suprimentos, o que o produtor acaba produzindo com mais custos acaba refletindo nos mercados, na cadeia como um todo, Outra coisa, a gente vai ter também a divulgação da ata do Copom, uma divulgação de dados onde o Banco Central vai mostrar com mais dados, com mais foco, aquilo que tem previsto para os próximos meses em relação ao cenário fiscal, político, monetário. Provavelmente ele vai mencionar que vai continuar com mais um aumento na próxima reunião que vai acontecer em março, aumento esse de 1%. Então é bem importante analisar os poréns e as opiniões de cada diretor ali do Copom, Fora isso, lá nos Estados Unidos a gente tem a divulgação da oferta de empregos, para ver se a economia está aquecida, se não está. E também o discurso de alguns membros do Banco Central americano, bem importante, principalmente por conta desse novo governo, que é do Donald Trump. Então, acredito que tenha sido isso. Agradeço cada um de vocês e que amanhã nós possamos voltar com mais conteúdo e mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.